Galera, Smart Hour, para quem não conhece ainda o formato, é um conteúdo dado por pessoas aqui da empresa ou pessoas de fora, convidados e tal. E a ideia aqui é passar uma hora aí trazendo alguma pauta interessante ou contemporânea dos nossos mercados, de empreendedorismo, de conceitos, e tem várias pautas. E hoje, eu me chamo André Luiz, sou CEO da 55, e a gente vai falar do short squeeze da GameStop, né? Então, o cifrão GME, ou GME, como se fala em São Paulo, é o mnemônico do papel GameStop, né? Que é uma franquia gigante nos Estados Unidos de lojas físicas, né? De acessórios de videogame e tudo mais. E vamos direto para a notícia, né? O que aconteceu nesses dias aí? Basicamente, o papel teve um retorno no ano de 1.600%, e eu queria conversar com vocês sobre o que é isso, por que isso aconteceu, quais são as regras do jogo, mas antes de falar disso diretamente, eu queria passar alguns conceitos básicos para vocês sobre investimentos, né? Então, eu dividi aqui em alguns conceitos, que são bem fáceis assim, 6 conceitos. O primeiro é comprar, buy, né? O que é buy? O próprio nome já diz, é você comprar uma ação da Petrobras, comprar uma ação da Vale, e quando você compra, isso não quer dizer que você está comprado, quer dizer que você apenas comprou. Então, abrir o home broker, digitar lá, comprar a Petrobras, comprar a Vale, comprei. Acabou. Isso é uma compra. Agora vamos falar do long, né? O conceito do long e de alguns fundos que a gente costuma ter o jargão no mercado chamado de long only, o long já é uma direção de trade, né? Então, que direção é essa de trade? O long, na verdade, é quando você também faz uma compra, mas você encartera esse papel, né? O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que você pagou pelo preço do papel, você usou dinheiro, liquidez, caixa, e você comprou a liquidez, pagou pela liquidez dele, encarteirou o papel, estou investido, estou direcionado, estou nesse papel, né? E aí o terceiro conceito é o sell, que é vender. Então, para um day trader, por exemplo, ele faz buy e sell o dia todo, né? Então, é vender um ativo. Eu comprei, um exemplo, Itaú, Unibanco, 10 da manhã, na abertura do pregão, e vendi agora, sei lá, no finalzinho do pregão. Isso é sell, né? E aí tem mais um tipo de conceito muito interessante que dá origem ao nome short squeeze, que é o short, né? E o que é o short? Short, gente, o resumo da ópera é vender o que não tem, né? E aí você fala, putz, dá para vender o que não tem? Dá para vender o que não tem. Vou explicar para vocês como é que funciona o mecanismo de uma operação short, e vocês vão entender, tirar dúvida e tudo mais. Derivativos, né? O que são derivativos? São instrumentos criados por bolsas de valores que eles servem para arbitrar riscos de mercado, servem para hedge de carteiras. Então, é um tipo de instrumento, é um grupo de instrumento. Tem câmbio futuro, que é o dólar futuro na B3. Outro exemplo de derivativo é o índice futuro. Eu acho que todo mundo deve ter recebido um SMS aí do Modal Mais, falando que até não sei quantos contratos é tudo de graça, sei lá, e sempre no contrato futuro do IBOV. Isso é o derivativo. E a margem, pessoal, é a quantidade financeira que você precisa ter na conta para sustentar uma operação. Então, toda vez que eu quero, por exemplo, comprar essa Petrobras, eu preciso ter como margem o dinheiro que eu quero pagar pela Petro na minha conta. Então, se eu quero comprar 1.000 ações, eu tenho que ter o equivalente a 1.000 ações em dinheiro na minha conta de margem, né? Vamos falar um pouquinho mais para frente desses conceitos, um detalhe um pouco maior. E eu gosto muito do Buffett, tem várias ponderações que eu vou comentar com vocês, e o Buffett tem essa frase que é muito boa. Ela é uma definição do value investing, né? Que é um conceito muito comum para todos aqueles que acreditam em empresas a longo prazo, que acreditam no futuro de uma empresa, que acreditam em investimentos fundamentalistas. Então, essa frase é famosa, que é: o preço
é o que você paga, né? É a cotação do papel. E o valor é o que você ganha. E aí a gente está falando de quê, gente? A gente está falando de dividendos, a gente está falando da capacidade da empresa de retornar aos investidores algum dinheiro, tá certo? Então, no fim do dia, muitas pessoas, a gente acabou criando até um conceito distorcido, né? Que para ganhar dinheiro no mercado de ações é comprar a 10 e vender a 11, né? E não é assim. Na verdade, o fundamento do investimento, ele foi criado, o mecanismo do mercado de capitais, e quando você abre capital numa bolsa, tudo isso é feito para que as empresas tenham capital, para que elas possam investir com esse capital em planos de expansão, em tudo que a gente já faz aqui na 55, só que com uma bolsa de valores, numa escala gigante. E o investidor que segue a teoria do Value Investing, ele está preocupado não com o preço, não em comprar a 10 e vender a 11, não que isso não seja uma preocupação, né, pessoal, vocês vão entender o porquê mais para frente, mas ele é muito preocupado em dividendo, ele está muito preocupado em como a empresa vai. E aí vamos entrar um pouquinho aqui nessa questão, né? Por que a gente investir ou por que ir long? Por que estar comprado? Né? São os touros, são os bulls, né? É o cara que acredita aí que vai explodir. Primeiro fator interessante é o bom fundamento da empresa. Então, a empresa ela tem um resultado operacional bom, ela tem uma margem boa, ela tem uma gestão boa, então a liderança da empresa é muito alinhada, é muito fé, é muito comum você ver, por exemplo, esses dias teve o Bezos, né, que saiu da Amazon e a galera morre de medo do papel cair, mas na verdade o Bezos já não era mais um cara tão ligado na execução da Amazon, né, e na verdade quem assumiu foi o CEO da AWS. Então, fundamento bom para a empresa é muito importante para você investir. Você não vai querer investir na empresa que está ali no final de um rally de crescimento, né? Outro ponto interessante, o Buffett defende muito isso, ele foi um dos caras que comprou, uma das razões da fortuna do Buffett é a Coca-Cola, né? Ele comprou muita Coca-Cola e ninguém botava uma fé. Para vocês terem uma ideia, antes, na década de 40, 50, 60, 70, a Coca-Cola ela valia menos que $1, uma garrafa de Coca-Cola, e aí você imagina o que é valor percebido, quando hoje você vai no mercado, e se a gente fizer uma conversão de padaria com $1, R$6, hoje uma Coca-Cola é $2, né? Então, o valor percebido mesmo líquido ficou muito maior, né? E outra coisa é a perspectiva de crescimento e informações privilegiadas, né, pessoal? Tem muita informação privilegiada que é criminosa, quando você sabe antecipadamente qual vai ser o resultado de uma empresa, ou quando você é um bom analista. Então, quando você entende muito de petróleo, e você sabe que a estratégia de exploração do pré-sal e em poço profundo é muito proeminente, ela vai dar muito certo, você é um cara que entende tecnicamente bem do campo da empresa que você está investindo, logo é uma informação relativamente privilegiada quando você tem uma cobertura do mercado um pouquinho mais rasa, com alguns economistas falando ali que 6 e meia dúzia é a mesma coisa. Então, a informação privilegiada é muito, muito importante. Então, dado esse conceito de investimento, então a gente usa a liquidez na compra, a gente faz uma transação dentro de qualquer pregão, você pode escolher qualquer pregão aí para fazer a sua compra, e você pode fazer uma compra de uma posição que você vendeu antes, ou você pode simplesmente entrar investido, que é a posição long que a gente está colocando. Um outro ponto interessante sobre a posição long, né, a posição de quem está investido na empresa, é que a perda máxima é o capital. Então, se você for Amazon, por exemplo, e a Amazon, que está valendo $1.000, passar a valer $0, você perdeu só o que você comprou, né? Essa é a perda máxima de quando você está direcional long, beleza? Vamos aqui na short e na sell, né? E eu gosto muito dessa frase que o Gordon Gekko fala no Wall Street, né? Que os touros fazem dinheiro, os ursos fazem dinheiro e os porcos são aniquilados, né? Quem são os touros? São os que acreditam na alta. Quem são os ursos? Os que acreditam na baixa. E quem são os porcos? Os porcos, no conceito de Wall Street, são aqueles investidores
que querem ganhar muito dinheiro num espaço de tempo muito curto. Então, todo aquele cara que sempre pergunta assim, para quem é de TI, sabe quando você fala para o cara, você é de TI, conserta minha impressora, conserta minha senha de Wi-Fi, investimento, quando você diz que trabalha no mercado financeiro, o cara fala assim, Bitcoin é bom, o que eu compro agora? Né? Então, esses são os focos na definição. Então, por que a gente decide ir contra uma empresa? Né? Por que a decisão de apostar contra? O que é short é apostar contra. Então, primeiro, o contrário, né? Péssimos fundamentos, então a empresa não está bem, a empresa tem muita dívida, a empresa tem uma diminuição na margem de contribuição, que é a margem EBITDA, é uma delas, a empresa simplesmente tem uma troca de governança, ou, por exemplo, né, pessoal, empresas que são de logística e aí o governo está indo com muitas taxações contra a logística. Então, isso é um cenário futuro desfavorável, né? Porque a empresa vai pagar mais para operar. Então, isso significa que ela terá menos lucros, e se ela tem menos lucros, você, como investidor dela, também terá menos lucros, né? E outra possibilidade é a diminuição econômica da indústria, né? Então, por exemplo, no Covid, né, a indústria das companhias aéreas morreu, né? As pessoas não queriam mais viajar e a gente teve assim ações que perderam 60%, 70% do valor e a gente está falando de alguns milhões de reais, né? Então é uma grande perda, não é uma coisa trivial, é bem, bem complicado. E aí, vamos lá. Aqui, pessoal, posição long e buy tem uma diferença muito, muito, muito sutil, que é a sua posição que você estava antes. E aqui, no caso, vender e short são coisas completamente diferentes. E short significa vender a descoberto, beleza? Então, para a gente pegar os conceitos aqui, vender ou sell é encerrar uma posição de um papel que eu já tenho. Então, eu contei, sei lá, Magazine Luiza, porque eu sou fã lá do como é o nome? Eu me esqueci, o cara do Alasca. Esqueci, enfim. Sou fãzão do cara lá, eu e a Marcela, e aí eu estou vendendo essa posição, isso é um sell. Agora vamos para o short, né? Eu vou vender um papel que eu não tenho. Como isso? Né? Eu acredito que uma empresa vai mal por algum desses fatores que eu acabei de explicar para vocês, e o que eu preciso fazer para vender um papel que eu não tenho? Eu preciso entrar em contato com alguém que tenha esse papel e eu me proponho a pagar uma taxa de juros para essa pessoa, para que eu possa vender o papel como se eu tivesse ele. Então, eu alugo este papel. Aqui no Brasil a gente chama de BTC, que é o mercado de aluguel de papéis, e você aluga. Então, eu quero vender 5 mil reais de Petrobras, o que eu vou fazer? Eu vou ligar para o investidor e vou falar, viu, você tem 5 mil reais de Petrobras para você alugar para mim? A gente combina uma taxa de juros, né? Isso é um mercado, isso não é feito entre duas pessoas. A gente combina uma taxa de juros para que eu possa fazer muito desses papéis e vender o que eu não tenho, e daí eu faço a venda propriamente falando. E aí, como vocês imaginam, né, pessoal, existe uma lei de oferta e demanda que também rege as bolsas e os mercados e os pregões. Então, como vocês devem imaginar, quanto mais vendido está um papel, quanto mais contra esse papel as pessoas estão indo, mais caro o aluguel, né? Porque quem está com papel quer ser rentabilizado também. E aí, vamos fazer um olhar de risco, que é short é uma perda ilimitada. E aí, eu adoro fazer essas what the fuck, né? Porque realmente é um grande what the fuck. Vamos para matemática de padaria. Vou para a aba 2 aqui, ó. Esse é meu Excel. Questão de brincadeira, aqui é Excel. Ó, primeiro cenário, pessoal. Primeiro cenário é um cenário de uma posição long, tá? Se vocês não estiverem enxergando a tela, se não tiver grande o suficiente, por favor, me avisem. Então, o cenário de long, ele é aqui, ó, 20 reais eu comprei, né, 1.000 ações, 20 mil reais de volume financeiro, e eu vendi essas ações a 35, né?
Então, eu ganhei 15 mil reais de lucro, lucrei 33,33%. Né? Se eu vendesse simplesmente esse papel a zero, né? Então eu ia ter perdido, como eu disse, o capital. Então é o máximo que eu consigo perder numa long, beleza? Agora vamos para a simulação de uma posição short. Como funciona quando eu vendo o que eu não tenho, a perspectiva de risco? Beleza? Vamos lá. Eu tenho um papel que eu acredito que vai cair e eu vendi, eu entrei short contra ele, contra o papel e a empresa a R$30. Eu vou aqui, se deu tudo certo, o papel caiu como eu esperava, eu vou comprar ele mais barato, ou recomprar o papel a 25, tá certo? As quantidades são idênticas para a gente facilitar na matemática. E aí o que acontece, pessoal? Eu comprei aqui e eu ganhei, né? Eu consegui pegar a 25, eu ganhei aqui 5 mil reais, né, de lucro nessa operação, porque o papel caiu, né? Mas aí, vamos fazer uma simulação contrária. Vamos agora tentar entender o que acontece quando eu recompro um papel que está maior do que o preço que eu vendi. E foi aí que aconteceu o esquema. Vamos só imaginar que eu comprei a 35. Ó, perdi os mesmos 5 mil reais. Eu adoro matemática de padaria, pessoal. Só que aí, pessoal, tem um problema, que é o seguinte: o preço do papel, ele não é obrigado a travar em nada. O preço do papel tem liberdade para subir e seguir livremente. E aí, o que acontece? Eu posso imaginar aqui, ó, que eu vendi a 30 e eu estou tentando recomprar esse papel que eu acreditava que ia cair, mas na verdade deu tudo errado, a empresa é incrível, e eu vou botar aqui 100 reais. Putz, olha aqui, ó, eu já estou perdendo 70 mil reais. Cara, é muito, muito arriscado entrar short. Se eu comprar a 200, se eu comprar a 350 e se eu comprar a $400, que foi o caso da GameStop ter batido esses patamares. Então, quem vendeu um pouquinho de nada de GameStop, quem vendeu a descoberto, um pouquinho de nada, levou uma trolha aí de 370 mil reais, se fosse essa simulação, e um lucro aí de menos 1.233%. Então, é uma operação complexa, é uma operação de risco ilimitado. Vou voltar aqui a dividir a minha tela. É uma operação de risco ilimitado. Então, a gente tem que ter muito cuidado sempre que a gente vai short. E aí eu vou explicar um pouco mais dessas diferenças com os próximos slides, beleza? Então, agora vamos falar de derivativos, né? Mais uma frase do Buffett que eu gosto. Eu gosto desse velhinho, ele é muito, muito sagaz, muito inteligente. E qual que é a ideia de derivativos, né, pessoal? Por que a gente usa e por que o derivativo existe, né? Não só fundos de investimento que usam derivativos, na verdade, empresas de economia real em suas tesourarias usam muito derivativos. Vou dar um exemplo, tá? Imagine que eu tenho uma petroquímica e essa petroquímica, ela usa um derivado do petróleo, né, por isso que ela é uma petroquímica, e um dos materiais base para a produção desses materiais derivados de petróleo é o carbono, né? Então, o que ela faz? Quando tem uma demanda exacerbada, por exemplo, de carbono, então, está muito caro o carbono. Como é que eu garanto que eu mantenho um custo de produção durante 5 anos com o preço do carbono igual? Como que eu consigo garantir isso? É isso que o derivativo preenche. Então, ele consegue dar para os participantes do mercado operações mais elaboradas, coisas que uma ação ou só um câmbio não funciona, porque quando você fecha um câmbio, galera, você fecha um câmbio no dia, né? Então, se eu comprar um monte de carbono de uma vez e o carbono cair, você imagina o que vai acontecer? Eu estou produzindo a um custo, né, enquanto os meus concorrentes que compraram um carbono mais barato estão produzindo a um custo menor. Então, essa tesouraria da petroquímica precisa comprar um derivativo para ela manter o controle financeiro da produção, né? Você vê que é uma coisa que não tem nada a ver com especulação e ninguém imagina. Então, outra questão, eu sou uma empresa que faz importações, só vivo disso, então, claramente, eu tenho um grande impacto de hedge cambial
quando as moedas oscilam, porque a importação está muito lastreada com isso. Então, eu posso controlar, usando um derivativo de dólar, o preço do dólar que eu quero pagar, né? Então, o derivativo serve muito, e muito mesmo, a empresas da economia real. Né? Real não é só para fundo de investimento. Outro ponto interessante é para você controlar os seus ativos. Então, eu tenho, por exemplo, uma posição A, e eu acho que a empresa ela já deu o que ela tinha que dar de lucro, e aí o que eu faço? Eu uso um derivativo, a gente chama, tem várias estruturas, depois, se você tem curiosidade, vão olhar, a gente tem call spread, a gente tem butterfly, a gente tem bull spread, a gente tem várias estruturas que garantem perdas máximas ou ganhos máximos. Isso significa que eu já cheguei no patamar, eu comprei Petro a 10, já está 20, eu não quero perder tudo se voltar a 10, compra derivativo para travar o lucro. Funciona muito bem para isso também. E essas operações financeiras mais complexas também servem. Então, por exemplo, eu acredito que o Itaú vai dar um resultado melhor que o Bradesco, muito embora os dois são bancos, muito embora os dois estão aí no varejo, estão ali praticamente bebendo da mesma fonte, e eu acho que o Itaú vai ser um pouco melhor que o Bradesco. Então, eu faço uma operação de derivativo, onde o Bradesco subindo mais do que o Itaú, eu ganho mais dinheiro, beleza? Então, é para isso que serve também derivativo. Aí, vamos lá, pessoal, tem um derivativo muito famoso, que são as opções, né? As opções aqui no Brasil, elas não têm muita liquidez. Para vocês terem uma ideia, quando eu falo muita liquidez, eu sempre estou comparando com Wall Street, né? Então, elas não têm muita liquidez e elas usam dois modelos, o modelo europeu e o modelo americano. São detalhes de como funciona o processo de middle e back-office de cada uma dessas opções. Acho que nem vale a pena detalhar isso aqui, mas é bom que vocês saibam. E aí, o que é uma opção de compra? Né? Todo mundo fala call. Né? Call. O que é uma call? Ou opções de compras, calls. Né? É o direito de comprar um papel, um strike. Vou explicar para vocês o que é um strike. Então, é o direito de comprar o papel, um strike e uma data. É o direito. E a opção da venda é a mesma coisa. É o direito de vender o papel no strike e com uma data. Para dar um exemplo bem mais tangível, eu trouxe aqui para vocês a tabela de uma das opções mais negociadas hoje na Bolsa, que a gente chama de Petri B281. É como o mercado chama. Meu primeiro emprego foi fazer pregão de opção. Era bom demais, engraçado. E o que a gente faz aqui? Ó? Vamos olhar cada um dos dados que tem aqui nessa tabela. Lembra que eu falei do strike aqui? Ó? Qual que é o strike aqui? Ó? Preço de exercício. Pera um pouquinho. Larissa, como é que eu faço para apontador tá aqui? Aí, ó. Bom demais. Boa. Então, galera, tá aqui o nosso preço, né? Então, vamos voltar aqui no slide anterior. Opção de compra, direito de comprar um papel no strike. Então, é o direito de comprar Petrobras a R$ 29,00. Ok? Então, o que isso quer dizer, galera? Quer dizer que eu vou comprar 100 opções de Petri B281, que é comprar o direito de comprar 100 ações de Petro 4 a R$ 29,00. E para eu comprar esse direito custa no mercado hoje 52 centavos. Então, para cada quantidade de opção que eu comprar, é uma quantidade de papel. Se eu comprar 1.000 opções de Petri B281 a 52 centavos, eu vou ter o direito de comprar 1.000 papéis de Petro 4 a 29. Isso é o strike, beleza? E a opção de venda, pessoal, funciona da mesma forma. É você comprar o direito de vender no strike de 29. Então, existe essa divisão entre as opções de compra, as opções de venda, e o que une as duas sempre é o strike do papel. Então, toda opção ela tem que ter um strike e um vencimento. Lembra que eu falei com vocês da data? Então, o vencimento do contrato significa o seguinte: olha, eu tenho direito, quando eu compro essa opção, eu tenho direito de, no dia 22 de fevereiro de 2021, tá certo? Pagar R$ 29,00 pela Petrobras.
Gente, o que significa na prática? Se a Petrobras valer mais do que R$ 29,52, porque eu estou pagando a opção, né? Vamos fazer dinheiro, pessoal. Então, eu estou pagando 52 centavos por opção, mais o direito de comprar o papel a 29. Então, significa que, no fim do dia, se eu quiser exercer o meu direito no dia 22 de fevereiro, eu vou pagar R$ 29,52. Então, se eu fiz essa operação de compra de opção e o papel da Petro 4 ele estiver maior ou igual a R$ 29,52, desprezando o custo do carrego do dinheiro, desprezando o benchmark, tudo que for acima de R$ 29,52, super lucro, tudo que for abaixo, prejuízo, e quanto mais para baixo, mais prejuízo. Então, vamos seguir aqui para o babado, né, pessoal? Vamos ver aqui qual que é o babado da história toda, o que está acontecendo. E, ao contrário do que todo mundo pensa, que isso aí começou em 2020, na verdade, isso é uma história antiga, e essa história, ela tem a ver com um ícone no mercado americano, que é o Michael Burry. Eu não sei se vocês já viram falar, mas esse cara, ele é um grande trader, eu acho um cara bem bom, o trabalho do cara é bem bom. Quem quiser conhecer sobre o cara bem, compra o livro Big Short, é um livro excelente, conta a história dele e das posições que ele fez, que deram pelo menos uns 5, 6 bi de dólar de lucro durante a crise do real estate. Ele sozinho ganhou e ele quebrou praticamente quase todos os bancos de Wall Street com essa posição. Então ele é o Big Short Investor, né? É o Michael Burry. E aí essa história, pessoal, começou quando o Michael Burry falou assim, viu, cara, tá rolando muita plataforma de videogame e as empresas vão se juntar e a Microsoft está montando um Project Scarlet e vai ter PlayStation 8. Então ele começou a ver um boom, uma proeminência, né, pessoal? Como eu disse aqui nesse slide, quando a gente compra, quando a gente vê que tem diferencial competitivo ou perspectiva de grande crescimento. E foi isso que o Michael viu. Ele viu que a indústria de games, isso tudo, né, pessoal? Eu trouxe as datas aqui, ó. Não sei se dá para ver porque está pequenininho, mas aqui é 28 de agosto de 2019. Então, o Michael, ele antecipou ele viu, né, ele acreditou nessa tese de que haveria um grande estardalhaço na indústria de gaming nos Estados Unidos no próximo ano, e ele começou esse babado aí. Eu deixei os links aqui para quem tiver curiosidade de olhar, tá bom? E aí, o que aconteceu, né? O cara entrou, esse cara, ele é conhecido nos Estados Unidos como ser anti, né, como a gente chama aqui no Brasil, ele é anti, mas é um anti-bilionário, um anti que ganhou muito dinheiro. E aí, gente, que bexiga de gráfico é esse, né? Não pode xingar, né? Esse gráfico, ele mostra a quantidade de pessoas que apostaram contra a GameStop. Então, vocês percebam que de agosto, que foi quando esse rapaz deu a recomendação de compra, até julho, esse interesse de ficar contra o papel, ele diminuiu muito. E a partir de julho, ele aumentou muito. Por quê? Pessoal, muito simples. O coronavírus ardeu nos Estados Unidos, a loja é uma tese de offline lending, eu estou trabalhando de offline sales, na loja mesmo, é vender fisicamente mesmo. Essa é a tese da GameStop. E, cara, com Covid ninguém está afim de comprar game na loja. E vocês imaginam que o público gamer é um público que consome muito e-commerce. E o que aconteceu, pessoal? Zeraram ali as perspectivas de vendas, né? A GameStop ia parar de vender com o aumento do Covid. Foi isso que o mercado acreditou. E aí, de julho para frente, enquanto o Covid ficou muito sério, cara, só aumentou a quantidade de papéis vendidos na bolsa da GameStop. Isso é um sinal claro de que o mercado está lendo uma empresa que vai para o fundo do poço. Só lembrando, a gente tem aqui, ó, péssimos fundamentos, cenário futuro desfavorável, e era muito desfavorável com certeza, pessoal. Vamos lá, dar continuidade aqui. E aí, eu adoro essa expressão do Fred, né, que o pau começa a fechar. O que a margem tem a ver com isso, né? O que a margem trouxe, o que a margem fez isso aí?
tem um negócio interessante que começa com essa Citron Research. Então, quem que são esses caras? Esses caras, eles são analistas, eles são um escritório de análise em Wall Street, claro, e eles estavam vendidos também. Eles eram mais uma dessas pessoas aqui que compunham esse gráfico, né? Eles estavam no bolo aqui de quem estava apostando contra. Por quê? Por algum daqueles motivos que eu expliquei para vocês, e no caso especificamente da GameStop, era fundamentalismo, né, gente? A loja ia vender menos, coronavírus, e aí vocês percebam que o mercado americano, eles estão muito nervosos aqui, ó. Então, putz, aqui, ó, 5 razões que, chamando o pessoal que estava comprado de suckers e falando que isso é um poker e etc e tal, tudo isso está no Twitter, gente, muita fofoca, muito bom. E aí o cara já está, né, tá dando uma de Deus aqui, falando que o papel vai voltar para 20 logo e tal. Então, o que acontece? Wall Street começou a ficar em choque. Começaram a se preocupar com uma subida nos papéis da GameStop. Só que, pessoal, essa subida, ela foi nada. Ela foi peanuts. Ela foi de 20 para 40. Então, não subiu absolutamente nada. Eu vou abrir daqui a pouco o gráfico para vocês darem uma olhada, e aí vocês vão entender. Vou continuar aqui a apresentação. Bom, até que chegaram aqui o Reddit, né? E aí o famoso Wall Street Bets, que é o grupo do Reddit, que fomentou essa papagaiada de vender, de comprar para fazer o papel subir. Isso é especulativo, né, pessoal? Então, vejam aqui um número extremamente perigoso. 9 milhões de degenerados, é como eles se chamam, né? E aí, vamos para o Idaí. Né? Gente, 9 milhões é 3 vezes o que tem de CPF na Bovespa. Então, tinha 3 vezes o número de pessoas físicas em um grupo de apostas para o Wall Street. Isso é um número estrondoso, galera. São 3 vezes a população de investidores. E um grupo fazendo short squeeze. 3 vezes. Muito grande, fora de série. E aí, galera, começa, só piora, né? Primeiro, tem aqui o Chamath, que é um cara muito famoso por ter sido um dos primeiros investidores no Facebook, né? É o Chamath Palha, não sei falar o nome dele, o resto, né? E aí ele entrou no bolo agitando a galera, falando, ó, compramos o strike da GameStop, estava a $115, galera. Eles já entraram ali, colocando mais lenha na fogueira. Esse é um tweet dele mesmo, tá, pessoal? Não estou usando nada meu aqui, é 100% informação de rede social. E nesse tweet, ó, eles compraram 50 mil ações da GameStop, e aí vocês já imaginam, né, pessoal? O papel explode, né? E aí, outro cara que entrou também na brincadeira, e aí começou a lambança, né, pessoal? No dia 26, tem um agir de mercado, que é Stonks, que é quando um papel é muito bom, e aí o Elon Musk ali preocupado, para não dar polêmica e nada, só compartilhou o Reddit do Wall Street Bets e botou aquele famoso trocadilho ali, GameStonk, né, porque o papel já estava pegando fogo de valorização. E aí, continua, né? Vamos ver o que a margem tem a ver. Eu acho que antes de a gente chegar aqui, vamos dar uma olhada nos gráficos ao longo do tempo. Né? Vamos dar uma olhadinha aqui como foi isso aqui numa questão cronológica, para quem não viu o gráfico do papel. Né? Então, vamos dar uma olhada no tempo aqui, ó. Essa aqui foi a época que os primeiros analistas de mercado começaram a falar que estava tudo voltando, que vai voltar ao normal, e basicamente depois que o Elon Musk entrou na brincadeira junto com o outro, e entre outras pessoas, e o pessoal do Reddit, o papel chegou a $350, galera. Então o papel saiu de $19 para $350. É muito fora de série para qualquer essa volatilidade, muito complicado. Então, queria dar para vocês uma noção mesmo numérica de como foi isso. E aí vamos fazer um cálculo de margem aqui, beleza? Vamos voltar na minha planilha Super Smart e tá aqui. Vamos ver aqui o que acontece, né? O que aconteceu? Vamos seguir primeiro um exemplo bem prático aqui, ó. Vamos fazer interativo. Ó, eu vou me imaginar que eu vendi a GameStop, eu sou um desses fundos, eu vendi a GameStop
a 16 dólares aqui, ó, no dia 30 de novembro de 2020, eu vendi ela a 16 dólares. Então, vamos colocar aqui na nossa planilha que eu vendi a 16, né? E aí, eu vou olhar aqui o preço máximo, para não precisar compartilhar de novo, foi a 350 dólares, gente, para fazer uma conta de padaria. Então, se eu vendi 16 mil dólares, eu vendi 16 mil dólares de GameStop, e eu era um desses fundos, quando saíram todos esses, quando aconteceu o short squeeze de fato, eu tomei uma prejola de 334 mil reais, isso se eu comprei isso aqui, né? Se eu comprar mais que, se eu comprei 10 vezes isso, é 10 vezes o prejuízo, perda infinita. A gente estava falando de margem, tá certo? Então, eu trouxe aqui para vocês a regra da Bovespa, né? Qual que é a regra? A regra da Bovespa é muito clara, ela fala assim, olha, se você quiser ficar vendido, você pode, você faz o aluguel, como eu expliquei para vocês, só que você tem que colocar uma margem a mais. Então, significa o seguinte, que se eu vendi a 16, eu preciso ter 40% a mais de margem para o que acontece, pessoal. Caso esse papel caia mais do que 40%, eu vou consumir essa margem para honrar a minha operação. Então, a Bovespa, BMF, elas pedem sempre, nos Estados Unidos também tem, eu quis trazer o exemplo brasileiro mesmo, ela sempre pede um dinheiro a mais. Justamente, pessoal, porque a perda, ela é ilimitada. Então, o que acontece? Eu precisava de 16 mil, mas se o papel está 350, eu preciso de 500 mil. Então, o que aconteceu na prática com tudo isso? Aí, aqui, boa. Então, o que aconteceu na prática, né? Eu vou botar aqui, peraí, tem que atualizar aqui, ó, atualizar. Boa. Então, o que aconteceu na prática, galera? Eu trouxe um dos 500 milhões de fundos nos Estados Unidos que zoou tudo, zoou mesmo, perdeu 50% em janeiro, assim, pau. Por que perdeu, pessoal? Porque o que as pessoas físicas que estavam no Reddit, os famosos degenerados, faziam? À medida que o papel subia e que o preço subia, o que vai acontecendo aqui, ó? Vamos dar uma olhada aqui. Quanto mais o papel for subindo, então estava 16, aí ficou 20, ficou 40, ficou 60, e a margem vai aumentando, ó, 112, 100. Então, à medida que o papel foi subindo, até chegar nesse patamar, a quantidade de dinheiro necessária para sustentar aquela posição, ela era maior. Então, o que os fundos tinham que fazer? Você, no Brasil, pode fazer duas coisas para compor margem. Você pode usar um ativo líquido ou dinheiro. Nos Estados Unidos, a mesma coisa. Então, eles começaram a desfazer das outras posições. Os fundos tiveram que fazer dinheiro. Então, eles tinham outros papéis que estavam até indo bem, mas por causa dessa chamada de margem crescente, que vocês... Cadê o apontador? Desculpa. Por causa dessa chamada de margem crescente, os caras tinham que botar mais dinheiro o tempo todo. Então, as pessoas físicas que iam comprando papel, ao mesmo tempo, faziam os fundos colocar mais dinheiro. Aliás, outra possibilidade. Vocês já imaginaram qual é a outra? Ela é mais óbvia do que colocar mais dinheiro. A outra possibilidade, pessoal, é encerrar a posição vendida. E agora, vamos voltar no fundamento do conceito? Como que é eu encerrar uma posição? Então eu vou, ou eu compro, ou eu entro long. Então, o que aconteceu? Essas empresas estavam apostando contra, e elas tiveram que, contra a vontade dela, encerrar a posição. Então, qual é a posição que encerra uma posição vendida? Uma compra. Qual é a posição que encerra uma posição comprada? É uma venda. E aí, galera, por falta de grana, para compor essa margem que eu estou mostrando para vocês aqui, ficou um ciclo vicioso, um loop infinito. A galera tinha que ficar... Aí, quem não conseguia mais dinheiro para aumentar a margem, porque o papel não parava de subir, na verdade,
tinha que comprar. Então, na verdade, até quem apostava contra o papel, comprou o papel, porque eles precisavam limitar as perdas. Eles estavam preocupados, o papel saiu de 16 para $400. Então, assim, gente, a galera comprou alucinadamente para segurar o rojão. Então, o que os caras aqui no Reddit conseguiram fazer foi, na verdade, obrigar quem apostou contra a comprar mais papéis. Por dois motivos, como eu falei, ou para encerrar a posição, porque não aguentava mais sangrar de prejuízo, ou fazendo vendas de outros papéis para conseguir dinheiro. Realmente conseguir dinheiro vivo. Então, essa é a matemática, e foi essa loucura, o ciclo vicioso que ficou entre os caras, pessoa física, comprando, aí o papel ia para 150, aí os fundos não tinham margem para 150, eles tinham que encerrar a posição, compravam toda a posição que eles estavam vendidos, e aí que o papel subia mesmo. Então, teve na terça-feira, que eles chamam de Sacred Tuesday, foi o dia que a GameStop foi o papel mais operado nos Estados Unidos, e ele foi mais operado porque a galera foi obrigada, pela oscilação do preço, a fazer as duas coisas. Ou vender outros papéis para conseguir mais dinheiro e colocar mais margem, ou encerrar as posições. E mais uma vez, como se encerra uma posição vendida? Comprando. O que acontece quando você compra muito papel? Ele sobe. Então, os vendidos, na verdade, contribuíram também para o acréscimo do papel. Complicada a situação. Babado. E aí, surgiu esse termo, né, o famoso lost porn, né, o último que eu ouvi falar, porque sou mais velho já, né, o último que eu ouvi falar foi food porn, mas lost porn eu achei massa. Galera, o que acontece aqui? Lost porn, basicamente, é um ativismo político que essas pessoas físicas, esses investidores, eles estão se lastreando, se reunindo para criticar o sistema, para criticar a maneira como o sistema trabalha, para reclamar sobre os favorecimentos, sobre o privilégio do mercado financeiro. E, galera, o mercado está mudando, né? Você vê o poder dessas pessoas, as lições do poder do investidor, que não é o poder do head trader lá da mesa, e sim as físicas. E o lost porn é o novo termo que está ali com esse grupo de Wall Street Bets, que é exatamente fazer esse short squeeze ali em prol de algum tipo de ativismo político-econômico, tá? Então, dê uma olhada depois aí no Lost Porn. No próprio grupo do Wall Street Bets, eles explicam bastante sobre o Lost Porn. Beleza. Aí, qualquer reflexão, eu queria dividir com vocês. Eu gosto muito desse trecho de um livro, e esse trecho, para eu parecer bastante contraditório agora, ele bate muito no próprio conceito do Warren Buffett, né? Ele fala sobre o investimento do longo prazo, ele critica a tese de que tudo vai subir para sempre, etc, etc. E, na verdade, não tem sido isso, né, pessoal? De 1958 para cá, a idade média de uma empresa viva na Bolsa, assim, caiu de 60 anos para 18. Né? Isso só tem abaixado. Então, o que está acontecendo? Eu quis trazer essa situação para cá, para o Brasil, porque eu acho que tem muito a ver com a gente, com a 55, com o posicionamento que a gente vai ter como empresa dentro desse panorama como um todo, que é o fim do oligopólio, né, pessoal? Assim, a tecnologia ela vem para democratizar o oligopólio. O que antes apenas poucas empresas com acesso a tecnologias muito caras elas faziam, hoje com a computação em nuvem, tudo ficou muito, muito barato. Muito, muito barato. Então, da mesma forma que aconteceu com a S&P, eu acredito, e por isso que eu acho que a 55 é Ibov, a 55 é NYSE, estamos juntasso, é Nasdaq, vamos com tudo. Por quê? Porque eu acho que esse oligopólio ele vai dar espaço a empresas como as nossas, como a nossa. Então, a gente vem com o apelo tecnológico, a gente só chegou aqui porque nós somos bem tech, porque nós conseguimos resolver os problemas que a gente resolve de forma tecnológica, e a gente não pode abrir mão nunca dessa veia, porque é o nosso passe, né?
o passe da tecnologia é o passe do acesso. O Reddit foi uma das tecnologias que o pessoal usou para fazer especulação. Não é o nosso caso. O nosso caso, eu acredito que tem a ver mais com a maneira como os bancos hoje concentram o crédito, como eles liberam o crédito, e como isso abriu tantos buracos de oportunidades para a gente trabalhar na economia real, né? Assim, o pessoal de vendas, todo dia no Bora Vender, sempre fala de todas as oportunidades ou de quantos investidores são carentes, e eu acredito muito que no plano de expansão da empresa a gente vai, cara, engolir todo mundo e conseguir acolher todos esses empreendedores que precisam, né, de uma oferta um pouco mais competitiva, que é o que o oligopólio bate, né, galera? É um fundamento econômico muito ruim e nada liberalista, né, para não entrar aqui na política da economia. Vamos ficar na economia da economia. Acabou, galera. Queria deixar aqui um espacinho de 10 minutos para vocês falarem qualquer coisa e tirarem dúvidas. Se quiser voltar um slide para perguntar alguma coisa específica, fique à vontade. Eu queria deixar 10 minutos para vocês aí. O AB tinha feito uma pergunta, bem lá no comecinho que tu estava apresentando, se duas pessoas podem fazer short numa mesma ação. Pode. Duas pessoas podem fazer. Deixa eu ver as perguntas aqui, né? Cadê? Pode, AB. Na verdade, todo mundo pode. Acho que essa que foi a cagada toda. Todo mundo pode entrar short e todo mundo entrou, parece, né? Esses 9 milhões de pessoas que dá 3x de CPF da Bovespa, só isso, eles entraram, o AB. Só que eles entraram comprados. Short também pode. Aliás, um dado interessante sobre short, AB, o papel da Tesla, muito embora tenha essa valorização, é o papel mais short do mercado americano, disparado. Então, apesar de ter muita gente, apesar do preço estar subindo bastante, o interesse dos investidores está muito mais em entrar contra a Tesla do que a favor da Tesla, por isso que vocês estão vendo muita notícia de fundo derretendo. Cadê o Jaime? Não, Julierne. Pô, Jaime, tô com você na cabeça, hein? Cuidado. Ó, essa GameStop está em um momento bom para investir? Julierne, eu acho que depende muito da perspectiva. Eu não tenho aqui, todas as opiniões que eu estou dando são minhas, né? Mas não parece um cenário bom investir numa empresa que vende fisicamente, né, num momento de pandemia. O número recente para trazer, os Estados Unidos vacinou aproximadamente 42 milhões de pessoas, é um percentual de 3% da população, mais ou menos, ainda é um número pequeno, existem alguns sinais de recuperação econômica nos Estados Unidos, mas muito, muito longe. Pegar o último resultado foi 49 mil cargos criados no mês de janeiro no mercado de trabalho. É um número muito tímido, é um número que tipicamente é 5 vezes maior. E os Estados Unidos estava vivendo uma situação que a gente chama na economia e na macroeconomia de pleno emprego. Né? Pleno emprego é quando você tem um percentual de desemprego menor ou igual a 4%, porque os economistas entenderam que nessa métrica, abaixo de 4% tem as pessoas que não querem trabalhar e os indivíduos que não são economicamente ativos, né? Então, é isso. Rafa, uma pergunta boa. Sim, a Tesla tem muito short porque a indústria está com medo. Eu acho que a Tesla, o papel em si, para não entrar muito, ele teve uma dificuldade, a fábrica de carros Tesla, a empresa é muito boa. Eu gosto muito da tese, eu acredito que na minha opinião, o Tim Cook não é empreendedor, e na minha opinião, o Elon Musk é empreendedor. Como eu disse, minha opinião. Então, a Tesla, ela é uma puta empresa, só que a operação de carros da Tesla demorou muito para se provar, sabe? Então, isso acabou gerando muito, a galera ficou incrédula, né? A galera falou, putz, assim, o resumo da ópera é esse Elon Musk deve ser um fanfarrão, né? Então, as pessoas que entraram short, Rafa, o Elon Musk aparece em rádio fumando maconha, então assim, é um cara bem complicado para ser um CEO de uma empresa quando a gente pensa num público de investidor tradicional, tá certo? Legal. Diego, boa pergunta. Vou ler aqui, o quão ameaçador é essa crescente da economia descentralizada?
e a entrada de empresas nesse mercado para o mercado de investimentos atuais. Na verdade, isso é muito bom, Diego. Os investidores precisam disso. Esse é um dos grandes motivos que a 55 tem bastante liquidez e bastante abertura para conseguir muitos cheques. Eu acho que vocês viram aí no grupo Zoeira recentemente que a Marcela está quase fechando ali um investimento do BTG, e o BTG está inovando, ele está inovando na gente através de programas de inovação, Diego. Quais são os riscos de mercado? Eu vou dar um exemplo de um risco bastante prático que aconteceu quando lançou o Pix. Isso foi muito complexo. Todo mundo que tem abrir uma conta no Banco Central tem que ter um QIC, tem que ter um processo aí de governança, né? E algumas empresas acabam tendo autorização e existem falhas nesses processos homologatórios. E uma das empresas, por exemplo, ela estava permitindo que eu abrisse uma conta em nome da Lalesca e criasse uma chave Pix com o CPF da Lalesca. Tá? E o que acontece se eu passar o Pix, e eu sou o dono da conta, então se eu passasse os dados da Lalesca, para qualquer pessoa, eu ia conseguir um Pix para uma conta que eu acesso. E isso foi uma falha no processo de governança. Então, Diego, quais são os riscos? Esse tipo de participante que é novo, que não traz essa preocupação com governança, é por isso que a gente sempre dá aqui muita moral. Eu gosto muito de fazer paralelos com a nossa realidade, né? A gente dá muita moral ao papo chato, a pessoa que fala que não dá, a pessoa que fala que não pode, porque tem que haver muito respeito à regulação de mercados. Então, o risco maior, Diego, é as pessoas que operam, as empresas, né, que operam às margens dos órgãos regulatórios, né, porque é uma coisa quase errada ou com pouca revisão de processos. Então, quando entra um cara desse, acaba queimando, né, a imagem do empreendedor, das outras empresas que estão fazendo isso de forma séria. Então, o risco mesmo é a questão da regulação. É muito desafiador regular um mercado descentralizado, Diego, na minha opinião. Fala, Barruan. Vou perguntar, que ninguém quer perguntar, vou perguntar. Fica à vontade. Como é que faz para alugar a ação, tanto para eu alugar uma ação ou para eu pôr a minha ação para ser alugada? Muito boa pergunta, capitão. Primeiro, para você alugar, para você cotar um aluguel, você liga para a sua corretora, para o seu broker. O horário do funcionamento do mercado de aluguel não é igual ao pregão, é um pregão, porque ele acontece depois das movimentações, né, pessoal? Então, ele começa às 6 e vai até às 8h30, e qual que é a ideia, Ferraz? Você quer alugar uma ação? Quer dar para alguém entrar contra uma empresa, um papel que você tenha, galera? Liga para a corretora, liga para o assessor, e ele vai combinar, ele vai te falar qual é a taxa de aluguel, enquanto, Ferraz, o mercado de BTC ainda não tem liquidez na tela. Isso significa que você não consegue acessar ele via home broker, tá bom? Não tem como alugar o papel via home broker, tem que ser ligação mesmo, e ele vai te contar uma taxa, ele vai falar, olha, demorou, vão pagar por você, vamos supor, Ferraz, você tem ali as local web que você comprou, então eu quero alugar R$1.000, quero alugar 1.000 papéis da local web, e vão te pagar 8% ao ano de juros, em cima do capital que você tem. Está alugado o papel, só isso. Quem quer comprar o papel, quem quer vender o papel, tem que ter aquela margem de 40% a mais de dinheiro. Então, vendi 20 mil, tenho 20 mil vezes 1,4 de patrimônio aqui, de dinheiro líquido para suprir, né, para cobrir essa margem, caso alguma coisa aconteça. E aí, quando o cara me devolve, ele me devolve pelo valor que eu aluguei para ele. O ganho é dele ou a perda é dele. Exatamente. Beleza? Então, assim, o que acontece? Não, você alugou o papel, a perda é sua. Calma, vamos lá. Tem o tomador, é o cara do prejuízo, Ferraz. Acho que agora que a gente está em crédito fica mais fácil. Então, quem tomou o papel, quem alugou para entrar vendido, que assume os prejuízos. Né? Quem só emprestou o papel, está com o papel encarteirado lá, não muda nada. Você, na sua vida, segue o baile normalmente. Agora, quem pagou para você esses juros para conseguir entrar vendido, esse cara paga juros também. Eu gosto que eles investem, Rafa. Gosto, minha mãe usa, e o proxy de tudo que não tem informação nenhuma, de nada digital e usabilidade, é a minha mãe. E a minha mãe conseguiu abrir uma conta sem muitas dificuldades. Fala comigo, Aguinaldo. Ô, Barruan, me fala uma coisa, cara. E o mini contrato, cara, índice futuro?
Boletear, o que tu acha? Muita loucura? Ou dá para ganhar dinheiro ainda? Olha, day trade é uma coisa que é só para quem tem estômago, hein, Aguinaldo? Assim, eu já tive minha época, passei. Mini contrato, pessoal, é um negócio que até agora, assim, vou ser bem direto com vocês. Tome cuidado com day trade. A única pessoa do Brasil que está fazendo dinheiro com day trade é todo mundo que está vendendo curso no Instagram para virar trader em uma semana. Tá? Tome muito cuidado com day trader. Eles são milionários. Quem vende curso de trading por R$3.000, ele vende 20 cursos, ele ganha 60 pau. Isso é fábrica de grana, então tome muito cuidado. Investimento, para vocês terem uma ideia, Wall Street hoje, por exemplo, nos Estados Unidos, em Nova York, concentra, não que isso quer dizer nada, porque eu mesmo larguei a faculdade, tá, pessoal? Só para deixar claro. Mas em Wall Street se concentram os maiores talentos acadêmicos por região do que qualquer outro distrito de trabalho dos Estados Unidos. Para você entrar numa mesa de investimento, a régua é tão alta que, assim, eu trabalhei, cara, eu era o mais alto de toda. Só negro ITA, só negro IME, só negro que terminou a faculdade com 18 anos de idade. É gente muito talentosa, Aguinaldo, porque dá muito trabalho mesmo. Ter ganhos consistentes requer muito estudo. Assim, tome muito cuidado com esse negócio de setup, com um cara de day trader que fala que vai fazer a meta do dia. Isso, cara, pelo amor de Deus, fiquem longe disso, porque isso é um negócio que você ganha 5 dias 100, no sexto você perde 1.000, e aí você já viu que cara, eu cheguei a fazer isso aí uns 4, 5 anos atrás, cara, quando descobri, achei que era um joguinho, assim, sabe, cara? Legal. Flávio, sua pergunta é boa. Eu saí fora, mas depois também que tá na moda, assim, na galera, e queria ver qual era a tua opinião aí desses malucos do trade aí. E derivativo do Brasil, o derivativo futuro do mini índice é o segundo derivativo mais líquido do mundo. O primeiro é da Bolsa de Chicago e o segundo é o Ibov. É muito líquido, o mercado é excelente. Então, ok, não é um problema com o instrumento, é um problema de como as pessoas chegam até ele. Né? Então, a ideia é o seguinte, pessoal, dá para fazer dinheiro, com certeza, Aguinaldo, com muito estudo nas costas. Se você estiver disposto aí a fazer uma jornada dupla, praticamente, estudar 5, 6 horas por dia, com certeza, depois de uns 2 anos, você vai fazer alguma coisa. Como tudo, né, gente? Assim, não deixa de ser uma profissão, assim, sinto muito desapontar todos vocês ao mesmo tempo, 35 pessoas, mas trading é uma profissão como todas as outras, que requer estudo, esforço, e para você ganhar dinheiro de forma consistente, como todas as outras profissões. O que muito se reconhece em trading é que os lucros e os ganhos são bem altos. Né? É uma indústria que paga bem, mas é isso. Como identificar quando o papel vai dar prejuízo? Cara, é uma soma de fatores. Né? Então, eu coloquei alguns fatores no Smart Hour, que é quando a empresa vai mal, quando há uma troca de governança na empresa, quando o mercado é bom. Por exemplo, todo mundo já ouviu falar na IRB, que é a maior resseguradora da América Latina, teve uma polêmica na IRB. A IRB está sozinha no mercado, ela é uma resseguradora solo, e é uma empresa que está mal, mas é uma empresa que tem muita gente que acredita que ela se recupere, porque ela é dona do mercado de resseguro da América Latina. Ela manja muito de resseguro. Então, mesmo um fundamento ruim pode implicar em um investimento bom. Agora, quando a perspectiva futura da empresa é negativa, normalmente, Flávio, quando a empresa está testando um produto novo, por exemplo, a Apple é uma empresa de vendas. Quando a Apple vai dar prejuízo? Quando parar as vendas. Eu nunca vi uma empresa no mundo vender 5 dispositivos e ter um caixa do tamanho da Apple. Nenhuma empresa tem 5 produtos na vitrine. Já pararam para pensar? Na vitrine da Apple tem 5 coisas. Não tem mais que 5 coisas. Então, na minha opinião, é uma empresa de vendas e não uma empresa de tecnologia, porque ela sabe mais do que fazer produto, é vender eles. Então, ela com 5 caras na vitrine, vende todos eles muito bem. Vendas, às vezes, queda de venda pode ser um problema de prejuízo, e perspectiva futura, Flávio. Eu acho que são sinais. Nunca saber onde eu queria. Se você descobrir, me conta. Valeu, galera. Vou correr aqui no Bora Vender. Gente, é um privilégio para mim poder falar com vocês. Muito obrigado, viu, Lares? Muito obrigado, Ferraz, aí, pela oportunidade, viu?